Olá, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos no dia 11 de junho de 2021 e vamos começar a nossa aula de hoje. Fazer para vocês um texto para vocês lerem, um livro bem legal, e depois a gente passou também a continuidade do livro Aprender Sempre, que é o livro azul. Nós estamos fazendo as atividades de português e de matemática do livro. E no final deste mês, que é o final do bimestre, eu vou recolher esses livros, tá? E vou recolher o caderno também dos alunos, de cada aluno, para fazer o quê? Para fazer para ser como se fosse uma avaliativa no caderno e no livro, que tem referência a esse livro azul. E ele vale como uma provinha, uma atividade avaliativa do bimestre completo, tá bom? Só para vocês saberem. Nós vamos começar uma sequência diferente, um conjunto de atividades diferentes ao longo desse finalzinho de semana e o começo da semana que vem. Nós vamos estudar um outro gênero literário, que são as fábulas. Ano passado vocês estudaram um pouquinho sobre isso também, né? Mas nós vamos dar continuidade e aprofundar um pouquinho mais sobre este gênero literário. Então, na página 33, eu pedi para vocês lerem a página 33, 34 e 35. E aí tem uma explicaçãozinha na página 35, falando o que é uma fábula, tá? Ali tá escrito assim, ó. Já pensou como seria o mundo sem as histórias? Seria triste, né? Seria muito triste. Nós vivemos o que? Contando histórias. São interessantíssimas, são boas demais, né? Pois bem, desde sempre os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais, contando histórias de vida de outras pessoas, de outros seres, né? Que foram e são passadas de geração para geração. Histórias que ensinam, histórias que divertem, histórias que dão medo, histórias que explicam os mistérios da vida. Cada cultura tem o que é a sua história, seus seres míticos, né? Como o nosso. Nós temos vários seres que só tem aqui no Brasil, como Saci Pererê, a cuca, ela é um pouquinho diversificada lá em Portugal, mas a cuca ela é diferente aqui no Brasil. Curupira, caipora. E em outras culturas existem outros seres que só existem na cabeça da gente mesmo, tá? Nessa sequência didática você aprenderá como as fábulas foram importantes para trazer lições de moral, conselhos e ensinamentos para os povos e as culturas diversas existentes no mundo. E você irá ler e escrever algumas fábulas e também criará uma forma super atual de compartilhar histórias no podcast. Vamos ver se dá tempo, tá bom? Não vamos tentar fazer algo que não temos condições de fazer, tá? Vamos fazer tudo devagar, tranquilamente. Você já sabe como isso funciona? Prepare-se para uma jornada de aprendizagem que começa agora. Mistura uma forma de comunicação muito antiga, que são as fábulas, mais essa ferramenta atual. Então, olha lá, bom trabalho. E aí vai falar a aula 1, né? Na aula 1, o que a gente vai fazer? A gente vai ler duas versões de uma fábula. Duas versões. A versão de um autor e a versão de outro autor. Certo? São duas versões de uma mesma história, como eu acabei de falar. Nós vamos ler a fábula do Esopo, que viveu há muito, muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, clássica, e La Fontaine, a fábula de La Fontaine, que é o quê? Uma pessoa que viveu bem depois de Esopo e ele fez uma incrementação, pode ser assim, ele incrementou aquilo que Esopo já tinha escrito, tá bom? Então, nós temos duas leituras de uma história. É como se a gente estivesse num lugar e acontecesse algo super diferente e cada pessoa vai contar de um jeito, certo? Só que essas pessoas estão em tempos diferentes, porque as fábulas elas também são contos orais, certo? Então vamos começar. A primeira que a gente tem aqui na página 33, começando aqui na página 33, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui na página 33, ali embaixo, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Começa aqui.
O lobo e o cordeiro. Tá falando para ler em voz alta. Então, é o lobo e o cordeiro. E aqui tá escrito o nome do quê? Do escritor, Esopo. Então, é um grego que viveu há muito tempo atrás. Em um pequeno córrego, que é um riacho, bebia água um lobo esfomeado, quando chegou mais abaixo da corrente de água. Um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários. Estou na página 34. O lobo olhou com olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo, disse ao coco. O lobo replicou: tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isto não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, não tinha mais o que falar, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Aí depois a outra versão, que é do La Fontaine, o lobo e o cordeiro. Na água limpa de um regato, que é um ribeirinho, né, um riachinho, matava a sede um cordeiro, quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comera o dia inteiro. Como tu ousas sujar a água que estou bebendo? Rosnou o lobo a antegozar o almoço. Fica sabendo que caro vais me pagar. Senhor, falou o cordeiro, encareço a vossa alteza, que me desculpes, mas acho que vos enganais, bebendo quase 10 braças abaixo de vós. Nesta correnteza não posso sujar-vos a água. Não importa, guardo mágoa de ti, que ano passado me destrataste fingindo. Mas eu nem tinha nascido. Pois então foi teu irmão. Não tenho irmão, excelência. Chega de argumentação. Estou perdendo a paciência. Não vos zangueis, desculpai. Não foi teu irmão? Foi teu pai? Ou se não foi teu avô? Disse o lobo carniceiro. E ao cordeiro devorou. Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Nossa, um texto terrível, né? Mas são o quê? 2 fábulas. 2 textos, o quê? Parecidos, são 2 fábulas, né? E aí a gente vai fazer uma interpretaçãozinha dentro dessa fábula. Embaixo das 2, nós temos então algumas perguntinhas, né, no exercício 2. Na roda de conversa, conte para o seu grupo o que você pensa sobre as seguintes perguntas. E aí nós temos 3 perguntas aí, só que cada pergunta tem 2 perguntas dentro, né? Então, olha lá, a primeira pergunta. Não, a primeira tem 2 perguntas dentro da mesma. Então, o que são as fábulas? A primeira pergunta. E por que essas histórias são heranças culturais? Então, o que são fábulas? Então, fábulas são histórias curtas que podem ser escritas ou contadas oralmente, certo? Então, quem é o Esopo e o La Fontaine, eles ouviam essas histórias. Então, o que eles fizeram? Eles escreveram essas histórias. Olha que interessante, né? Eram histórias contadas oralmente. Depois, o que é isso? Por que essas histórias são heranças culturais? Que é isso? Por que são heranças culturais? Porque elas são um registro vivo de culturas, né? Dos costumes das pessoas. Fontes de ensino para povos e nações. Fontes de ensino, isso mesmo, tá? Memórias que passam de geração a geração. Se a gente for buscar no La Fontaine, né, existem algumas palavras aqui que subentende que são para reis, né,
na época dos reis. Olha só, ele trata como Vossa Alteza, quer ver aqui, ó, excelência, ó, tá aqui, não tenho irmão excelência. E ele fala como se ele fosse um rei, né, em algumas partes, né, Senhor, encareço a Vossa Alteza, que me desculpeis, bebendo quase 10 braças abaixo de vós, nesta correnteza. Então, ele usa algumas palavras que tem a ver com parte de monarquia, né? Uma época de monarquia. Deixa eu ver aqui. Desculpai, né? Desculpai aqui. E aí ele fala assim, ó. É o que eu falei, né, para vocês. Excelência. Então, trata ele como se ele fosse alguém importante, o lobo, importante, dentro do próprio lugar onde eles estão, certo? Agora, aqui em cima, na parte do Esopo, não tem essa parte, falando sobre essa parte como se ele fosse uma pessoa importante, tá? Vejam, as duas escritas são um pouquinho diferentes, mesmo sendo as duas fábulas com as mesmas histórias. Então, aí a gente volta para a segunda pergunta. O que essas fábulas têm em comum e o que elas têm de diferente? O que elas têm de comum é que elas são o quê? Duas versões de uma mesma história. Duas versões de uma mesma história, o lobo e o cordeiro. Ah, professora, o que é cordeiro? Eu não sei nem o que você está falando. Então, o cordeiro, ele é um animal muito dócil. Muito dócil. Ele é levado por qualquer pessoa, né? Ele é muito bom, ele é um animal mansinho, né? Geralmente, o que acontece com eles? Retira-se dele a lã, então o cabelinho dele cresce do corpinho, eles vão lá e retiram, depois deixa crescer novamente. Não faz mal para ele, não machuca, tá? Mas também existe o quê? Pessoas que comem cordeiro, tá? Carne de cordeiro. Acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, carne de cordeiro, tá? É um animal muito mansinho, levado para qualquer lugar, tá? O lobo já é um animal traiçoeiro, certo? E perigoso. O que tem de diferente? Eu acabei de falar. Tem de diferente dentro dos textos. O primeiro texto não mostra a moral da história. Já no segundo texto, tem no finalzinho o ensinamento. Porque a fábula, no finalzinho da fábula, geralmente tem um ensinamento. Ou escreve-se moral da história. E aí escreve uma frase. Aqui no La Fontaine, está escrito assim: onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Então aí, o que é isso? É a moral da história. Se não existe lei, então o mais forte prevalece, né? Seria o lobo, tá? E diferente do outro texto do Esopo, certo? Aí depois na última questão, quais são as principais características desse gênero textual. Lembrando que a receita ela é um texto instrucional. Agora nós vamos entrar em outro tipo de texto, que é o texto narrativo. O que é uma narrativa? É uma história. Uma história. Dentro dessa narrativa nós temos um narrador, alguém que conta essa história. Pode ser um narrador personagem, aquele que está dentro da história, contando a sua versão da história, como também pode ser um narrador observador. Ele observa por cima e ele vai contando a história para você, certo? Também nós temos o enredo da história, seria a sequência, né, dos acontecimentos, dos fatos. Seria a situação inicial, que mostra primeiro tudo aquilo que está acontecendo lá dentro, as características das personagens, o que está acontecendo, o ambiente. Depois nós temos o conflito, um conflito que desmonta então aquele primeiro momento. E aí nesse conflito acontece o quê? O clímax, onde acontece o quê? A reorganização daquele espaço para a resolução do problema. E aí o desfecho seria a resolução, o término mesmo desse conflito, como aconteceu a finalização, o fim, o grande finale, né, da história, tá bom? Nós temos também o ambiente onde acontece essa história, pode ser numa floresta,
ali, pode ser perto de um riacho e pode ser dentro de um castelo. Nós temos também o tempo e espaço. Era uma vez, há muito tempo atrás, né? Há alguns meses atrás. Então tem o que? O tempo. Personagens. O interessante das fábulas são as personagens. As personagens são animais, olha que interessante. Só que esses animais, eles são personificados. Eles têm características humanas. Eles são humanizados. Então, olha lá, o lobo, ele é mau, ele é muito malvado. Mas ele tem características de seres humanos. Olha que ele chama ele de Alteza, né? O cordeiro chama o lobo de Alteza. E o cordeiro, ele é bom, ele é calmo, tranquilo, ele tenta o quê? Sobreviver, né? E aí ele mostra também outras características. Então, são virtudes, qualidades, características dos seres humanos, tá? Os animais, eles então interpretam, como se fosse, né? Interpretam a vida dos seres humanos, tá bom? Então, essa é a parte da aula de português. Agora, nós vamos para a aula de matemática. Na aula de matemática, nós estamos no finalzinho da página 107, que fala assim, ó, aula 9, sequências dos números na barraca de argolas. E aí a gente vai relembrar o que são sequências numéricas, mudando de tanto em tanto, tá bom? Então, olha lá, Mateus disse que muitos adultos gostam de brincar na barraca de argolas. Quando seu pai foi julgar, ele viu que alguns prêmios estavam com números apagados. Aparece no exercício da página 108, na continuidade. Fala assim, ó. Você identifica uma regra na sequência dos números das argolas amarelas? E aí tem uma sequência de números, né? E aí a gente viu que tem uma sequência. Olha só, começa com 3, ó. 3, 6, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Pus aqui embaixo porque não tinha espaço aqui. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. Então, de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então, está somando de 3 em 3. Então, embaixo escreva o seguinte, ó. A sequência está organizada de 3 em 3, certo? A partir do número 3. Cada número é obtido adicionando 3 ao número anterior, sempre adicionando 3. E aí pergunta assim, qual é o número da argola que ocupa a 10ª posição na sequência? Então, olha lá. Qual é o número? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Número 30. Então, você tem que pôr o número 30, então, aonde? Na letra B, tá bom? B aqui, ó. Aí, dando continuidade, a gente vai para o exercício C. Fala assim, ó. Você identifica uma regra ou um padrão na sequência dos números das argolas verdes? Complete o quadro. E aí, a sequência, nós vamos mudar, não vai ser mais de 3 em 3, vai ser de 6 em 6, ó. 6 mais 6, 12, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Então, tá somando do quê? De 6 em 6. 6 mais 6. Mais 6, mais 6, mais 6, tá? Então, a sequência, né? A sequência está organizada de 6 em 6. Cada número obtido adiciona-se o quê? O 6 ao número anterior. E aí pergunta o seguinte, qual é o 10º número? Qual é o 10º número, né, da argolinha aí na sequência? Então, o 10º número, a gente vai botar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Nono, 10º. 10º, número 60. Então, número 60... Coloca ali na letra D, ó, número 60, tá bom? Aí, depois, na sequência do exercício, nós vamos para a página 109. E nas argolas cinzas, qual é o padrão? O padrão é esse, olha só. 10
mais 10 dá 20, mais 10, 30, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá bom? Tá somando de 10 em 10. E aí, o que acontece? A sequência está organizada de 10 em 10. Cada número é obtido adicionando 10 ao número anterior, certo? Agora nós estamos adicionando o número anterior. E aí na sequência, na posição 10, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então nós temos o número 100, tá bom? Olha lá, voltando para vocês verem. Tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, é o número 100, tá bom? Aí, depois, a gente vai para a aula 10, que aí vai entrar dinheiro aí, ó, as notinhas, as cédulas. Mateus e Tiago gostam de brincar na barraca de pesca. Veja quanto cada um gastou nessa barraca em reais e registre o quadro abaixo correspondente. Então, nós temos o Mateus, quanto ele gastou, e o Tiago. O Mateus gastou 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 reais. E quanto que o Tiago gastou? 5 mais 5, 10, mais 2, 12 também, ó, 12. Então, os dois gastaram a mesma quantia, certo? A mesma quantia. Então, lá no exercício da próxima página, que é a página 110, Mateus gastou mais, menos ou exatamente a mesma quantia de reais que o Tiago? A mesma quantia, exatamente a mesma quantia aqui, ó, tá? Aí depois, Roberta comprou fichas na barraca de pesca com a quantia abaixo. Veja quantos reais ela gastou e anote esse valor. Olha quanto ela gastou 10, mais 1, 11, 50 mais 50, 1, dá o quê? 12 reais. Então, Roberta, ela gastou exatamente a mesma quantidade que o Mateus e o Tiago. A mesma quantidade, tá bom? Só para vocês saberem, é a mesma quantidade, certo? Então, por hoje é só, pessoal. É uma atividade um pouquinho mais leve. E lembrando que amanhã eu enviei para vocês um convite para vocês participarem de uma atividade junina online da escola, tá bom? Tá lá no nosso WhatsApp, pode ir lá procurar. Quem quiser para poder participar, é só entrar lá e assistir, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Eu espero vocês ainda enviar as receitas até quinta-feira que vem, tá? Já estou recebendo atividades legais demais, né? A gente já tá se organizando para colocar o livro de receitas em ordem, tá bom? Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!